Bom dia, meus caros e minhas caras! Hoje eu quero falar de algo que é em preto e branco, mas não é um filme antigo de espião. Eu quero falar de um mangá. Você já teve vontade de ler um gibi japonês antes dele receber um anime? Pra quando alguém finalmente anunciar a adaptação dele, você ser imune a spoilers e poder virar pros seus amigos e dizer: eu vi esse mangá crescer, eu tava aqui quando isso era tudo mato. Pois bem, você sabe com qual mangá isso tem mais chance de acontecer atualmente? Um mangá tão bom que com certeza vai ganhar anime no futuro? Isso mesmo, Spy X Family! Você achou que ia dizer Komi-san, né? Desiste, gente! Komi-san nunca vai ganhar anime! É mais fácil o nosso Exa sair antes. Spy X Family é um mangá publicado pela Shonen Jump tão novinho que ele mal saiu do berço. Ele tá só com 1 ano de vida. E mesmo sendo um recém-nascido, ele já provou que é excelente. De modo que eu já bato na mesa e chamo o truco pra apostar. Quando esse mangá fechar capítulo suficiente para 12 episódios, ele vai ganhar anúncio de anime. E mais! Eu garanto que quando terminar esse vídeo, você vai correr atrás de ler ele. Porque, como vocês devem ter suspeitado pela thumbnail, ele parece um tal de Kaguya-sama. Eu não sei se vocês conhecem esse anime. Tem tema parecido, personagens parecidos, mas é coisa semelhante. Não é uma cópia. Eu, honestamente, só usei essa thumbnail pra chamar a atenção de vocês. Porque ao invés de gente do colegial sendo fresca, ele fala de espionagem e família. Ah não, sério? E assim como um agente secreto de fama internacional, ele merece toda a atenção do mundo. Então, meu bom agente, prepare o seu tuxedo bonitão e sua mochila das 3 espiãs demais, porque é hora do PowerPoint. Mas Engine, o nome é que nem o mangá do Hiato, você não pronuncia o X, eu sei! Mas eu não tô nem aí, o X é muito elegante de se pronunciar. Como eu vinha dizendo, Espião X-Bacon é um mangá da Moleque Pulo. E ele é feito por um cara cuja carreira é uma verdadeira história de superação. O autor dele, o Tatsuya Endo, é quase um Joseph Klimber dos mangás. Ele teve os one-shots dele, como todo autor tem, mas antes de Spy X Family ele lançou 4 séries de mangá. E as 4 acabaram canceladas por pouca venda. Vocês têm noção do que é isso? Fazer 4 séries de mangá e as 4 darem errado? Eu só sei como é uma série dando errado. Pior ainda que uma delas foi relançamento de outra que deu errado antes. Ou seja, perseverança tem um nome, e esse nome é Tatsuya Endo. Mas, felizmente, Spy X Family tá sendo um sucesso de vendas enorme lá no Japão. Já aqui do outro lado do globo, a Panini anunciou que vai lançar o mangá nacionalmente em algum momento de 2020. E eu já vou pedir aqui, se você tiver como, por favor leia esse mangá em meios oficiais. Pensa no autor, tadinho dele. E se você souber inglês, quando você alcançar o mangá, você pode ler ele no aplicativo oficial da Shueisha, de graça. Ou seja, não tem por que não fazer isso. Agora, indo pro mangá em si, ele tem uma premissa bem simples. Como seria Kaguya-sama acontecendo na Berlim de 1960? Essa família é muito unida e também é de fachada. O mangá de Espião X-Família se passa no mundo fictício, mas que tem inspirações muito claras na Guerra Fria dos Estados Unidos com a última Rua do Solo Sagrado. Os países de Westalis e Ostânia, nome em genérico que a gente se vê por aqui, estão em um impasse de guerra.
Os dois estão com os dedos prontinhos nos botãozinhos do capeta, só esperando o outro lado dar justificativa para começar a guerra. No meio desse clima tenso, assim como nas décadas de 50, 80 do mundo real, o que não falta são situações de espionagem e assassinato. Afinal, informações sobre o inimigo, ou o inimigo sumindo ninguém sabe pra onde, são coisas que ajudam a manter a vantagem sobre o adversário. E nesse campo, o país de Westalis tem uma senhora carta na manga. Eles têm o melhor espião do mundo. O agente de codinome Twilight é o espião mais espiudo que já espiou. O bonde mais bonde do bonde do James Bond. O cara é o mestre dos disfarces. Se infiltra em qualquer lugar, precisou de informação ele pega, deu tiroteio ele também resolve. Missão dada pro Twilight é missão cumprida. E um belo dia, o QG de Westalis decide que o Twilight precisa se aproximar de um alvo. Essa missão recebe o nome de Operação Ostrix. Ele deve se infiltrar na capital de Ostânia, Berlim, para saber mais sobre as atividades suspeitas desse Zé. E a melhor forma de fazer isso é tendo um filho se casando em 7 dias. O alvo dele é feio, mas é um pai presente. O cara só aparece em público para as reuniões na escola do filho e, portanto, essa é a única oportunidade do Twilight de achar ele. E, claro, ele precisa ter uma família para se infiltrar na escola. No caso, uma criança para entrar na escola e uma esposa para dar mais credibilidade no disfarce. Só que as aulas começam em uma semana e boa sorte. Nisso, o santo Twilight, que agora recebeu a identidade falsa de Lloyd Forger, opera um milagre. Precisou de filho, ele adota uma menina. Precisa de esposa, ele acha uma mulher aí na rua, casa com ela e pronto. Em 7 dias, está feita a família Forger. Só que a menina que ele adota é uma paranormal que consegue lementes e a esposa é uma assassina profissional. Ninguém revela a identidade secreta pra ninguém. Os três têm que conviver sem saber nada um do outro e essa é a trama de Spy X Family. Apesar desse cenário sério, o mangá é de comédia. Os personagens principais são os 3 da família Forger e a história é basicamente os 3 fazendo o possível e o impossível para esconder as identidades secretas entre si. Enquanto, claro, o Twilight, sob o nome de Lloyd Forger, tenta executar a Operação Ostrix e evitar a guerra. Não é exagero dizer que a paz mundial depende dessa família funcionar. Sem pressão. O Lloyd, codinome Twilight, nome real, não tem, que nem eu falei, um espião top de linha. No trabalho, ele é super eficiente e prático. Ele faz o que precisa fazer sem o menor problema. O Twilight virou um espião porque ele cresceu como um órfão de guerra e quer fazer tudo o que pode para evitar que outro conflito aconteça e mais crianças passem pelo que ele passou. Ele é uma pessoa muito boa, gentil, é o melhor espião do mundo, mas como pai de família, o cara é um desastre. O Lloyd esconde fácil a identidade dele, mas o contrapeso disso é que ele não sabe se expressar direito. Ele não sabe criar uma criança, se preocupa demais com a Operação Ostrix, tenta fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Ele continua um espião super eficaz, mas depois de virar pai, ele também é um bobão descompensado. O Lloyd é o protagonista efetivo da história e eu acho ele excelente. O mangá mostra ele como alguém estoico, forte e praticamente imbatível, mas que ainda tem um coração de ouro. Ele é alguém que, ao invés de dizer eu te amo, facilita a sua vida torturando alguém e pegando informação confidencial. Toda cena com ele tentando ser pai ou marido da maneira reservada e descompensada dele faz você rir e também aquece o coração. É muito bom. E a menina que o Lloyd adota chama Anya. O cara do orfanato quase joga ela no colo do Lloyd. Fala, toma, leva embora, fica pra você, tchau. Porque a menina é um experimento de laboratório que fugiu e foi parar lá. Por conta dos experimentos que fizeram nela, a Anya consegue ler a mente dos outros e todo mundo no orfanato tem medo dela por isso.
Apesar disso, ela é energética, inocente, esperta em algumas coisas, mas não exatamente inteligente. Tirando o fator telepatia, a Anya é uma menina de 5 anos normal. E por falar em telepatia, você deve estar pensando: mas Senshine, se ela consegue ler mentes, significa que ela sabe tudo sobre a missão do Twilight? Sim, ela sabe tudo sobre o Twilight, e as melhores interações do mangá vêm disso. Sempre que a Anya escuta algo por telepatia, sai uma cena engraçada. Geralmente as cenas são a Anya ficando preocupada com o trabalho do Twilight, ou ela ficando apavorada com a mãe pensando sobre assassinato. Ela reage como uma criança de 5 anos reagiria escutando alguém pensando sobre o futuro do mundo, ou alguém pensando sobre o cara que matou enforcado na noite passada. E, além de engraçadas, são cenas bem feitas. O autor usa muito bem a telepatia da Anya na história. O Tatsuya dosa o poder, ele breca pra não acelerar muito o progresso da trama, mas ainda usa como um recurso importante pras coisas que só a Anya consegue fazer. Como, por exemplo, ela achar alguém na rua se guiando pelo pensamento da pessoa. A Anya é a pessoa mais normal dos três. Ela é quem mais segura as rédeas da família Forger, garantindo que o pai não descubra o segredo da mãe e vice-versa. E ela também faz as caras mais engraçadas do mangá. Tanto que, pra celebrar o aniversário de 1 ano da série, a Jump fez um site pra gente votar em qual era a melhor cara da Anya até então. E quem não votou na cara 41 foi clubista. E por fim, temos a mamãe da família Forger, a Yor, que, como eu falei antes, é uma assassina de aluguel. Se o Lloyd é casca grossa por fora, mas por dentro é mole, a Yor é o oposto disso. Por fora, ela é um rolinho de canela, de adorável, mas por dentro a mulher é uma máquina de matar. O que o Lloyd é no ramo da espionagem, a Yor é no ramo do assassinato. O codinome de trabalho dela é Thorn Princess, e o slogan de trabalho dela podia muito bem ser: dinheiro caiu na conta, defunto caiu na bala. Mas, pra manter o trabalho com vestido bonitão que ela faz de noite, ela precisa ter um disfarce de dia. O país tá num contexto de quase guerra, e ela sair de noite pra cumprir contrato pode dar suspeita pra coisa como a polícia secreta, por exemplo. Por isso, de dia ela trabalha como funcionária pública de Ostânia. Ela é tipo Julius, tem 2 empregos. Só que mais cobertura ainda não faria mal. E, olha só, a situação do Lloyd e da Anya de precisarem de uma mãe é extremamente conveniente pro disfarce da Yor. Então ela e o Lloyd se conhecem, se casam às pressas, num contexto de benefício mútuo que nenhum dos dois explica direito o motivo, e fica nisso. Um sabe que o outro tá passando por coisa que não pode falar, então eles só se casam no papel porque isso é vantajoso pros dois. No trabalho de noite, a Yor é o próprio Agente 47. Mas no dia a dia, a Yor é um pouco desajeitada, cabeça de vento, mas ainda super amorosa. Porque quando mexem com alguém que ela se importa, a mulher vira um furacão de raiva. E ela também tem uma força ridícula, no nível que ela consegue aplicar um golpe de artes marciais numa vaca. Ou seja, é uma má ideia mexer com a Yor. Depois de se casar com Lloyd, a Yor, claro, assume também o papel de mãe pra Anya. A Yor é uma mãezona por natureza, mas que nem um marido, ela ainda não sabe direito o que tá fazendo. Moral da história, ninguém cria a Anya direito. A Yor é a minha personagem favorita do mangá. Eu gosto muito de ver o quanto ela se esforça pra cuidar de quem ela ama. E além disso, as caretas dela são tão boas quanto as da Anya. Sempre que eu tô triste, eu vou atrás de ver as caras da Yor e meu dia melhora na hora. Os 3 personagens meio que precisam aprender a conviver juntos, mas apesar dos segredos, eles
eles são honestamente felizes. Porque antes da família Forger, eles tinham pouco ou quase nada, então é algo pelo qual vale a pena se esforçar. A família Forger é o verdadeiro vivendo e aprendendo. Às vezes matando gente também, mas gravando isso daqui eu percebi que a trama de Spy X Family é quase um filme de sessão da tarde. Mas é algo muito proveitoso de se ler. É o tipo de coisa que você lê pra ser um momento feliz do seu dia. Ele é uma comédia muito engraçada e bonitinha. Pelo menos uma vez por capítulo você dá aquela risada que é feia, mas é verdadeira e tem aquela reação de quem vê um cachorrinho bebê, aquele que bonitinho. Uma coisa muito interessante nesse mangá também é que ele faz comentários sérios sobre o próprio contexto político e a situação dos personagens. E o autor equilibra bem esses comentários, o bastante pro mangá não perder o humor, mas o suficiente para ele ganhar uma profundidade, um tom sério e real quando precisa. Isso faz com que a gente, como leitor, se apegue muito aos personagens e ao mangá também. Tanto que a minha única reclamação de Espião X-Salada é uma queixa injusta. Eu só não gosto do tanto de coisa que pode dar errada na história desse mangá. Pra fazer um clímax pra história, o autor tem várias possibilidades de tristeza. Ele pode fazer o Lloyd e a Yor se descobrirem e um ter que apagar o outro num esquema de senhor e senhora Smith. Pode acontecer um imprevisto e a guerra começar e terem que cancelar a Operação Ostrix. A Anya pode pegar uma informação restrita e vazar sem querer. Tem várias formas da família Forger acabar. E eu não quero ver isso porque quando chegar essa hora eu vou ficar muito triste. Mas mesmo na tristeza eu quero estar lá para ver, porque vale muito a pena acompanhar esse mangá. Ele tá com menos de 30 capítulos e agora não tem nem como levar spoiler ou saber pra onde a história vai. E isso é uma experiência de leitura excelente que você só pode ter agora no começo. Spy X Family é um mangá simpático, com uma narrativa sobre personagens que, apesar dos problemas individuais, fazem o possível para viver juntos e serem uma grande família. Se você quer uma comédia boa, uma história bonitinha, ou uma história sobre um homem de cabelo loiro, uma mulher de cabelo preto escondendo informação do outro com uma menina de cabelo rosa no meio, ou só quer algo para ler para passar o tempo, esse mangá é perfeito para você. Sai um capítulo novo dele a cada 2 semanas no aplicativo oficial da Shueisha e quando você alcançar ele, pode ter certeza de um negócio. Eu estarei aqui na sala de espera do anime te esperando. Muito obrigado pela atenção e eu vejo vocês no próximo vídeo. Agente 00 Lobo para Kamerupt. Relatório da missão. A operação dizer que Komi-san nunca vai ganhar animes só para anunciarem um anime foi iniciada. Estou no aguardo de ser contrariado. Câmbio. E aí, você acha que vai dar certo? Você não existe? Ué, então com quem eu tô falando? Eu realmente preciso parar de falar sozinho. Tela de fim de vídeo a cobrar. Para aceitá-la, continue no vídeo após a identificação. Olá! Eu não tenho nada muito especial para dizer hoje, mas você que ficar até o final vai levar para casa um peixe frito, porque eu quero. Obrigado por assistir até aqui, eu espero que vocês tenham gostado da minha enésima tentativa de fazer review de uma maneira diferente. Eu queria tentar fazer review de um mangá, porque mangá não tem nem como dar problema de copyright. Chupa aí, Bandai.
Se ficou supimpa, por favor, faz todo aquele esquema manjado do YouTube que vocês conhecem de trás pra frente, de dar like, compartilhar, se inscrever, tocar o sino pequenino, vocês sabem o que é. E se por acaso você achou que o vídeo ficou muito bom, por favor considere assinar o padrinho do canal. Olha lá, a gente tá quase nos 60. Eu sinto que Spy X Family merecia muito uma review. E se você conhece outro gibi japonês que seja interessante, por favor comenta aí embaixo. Eu tô procurando coisa pra ler e quem sabe eu faço uma review dele. E é isso. Obrigado pela atenção. Pode pegar o seu peixe frito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Atenção! Essa tela de fim de vídeo irá se autodestruir em 5, 4, 3, 2, 1.